Nessa aula, tu vai aprender a fazer barrado em pano de prato. É muito simples, muito fácil, tu vai precisar somente da costura reta. Eu vou te ensinar a fazer dois tipos, o barrado simples e o barrado com um babadinho, que fica muito lindo. Vamos lá então. Nós vamos usar dois tamanhos de tecido. Esse primeiro aqui é quase da largura do nosso pano de prato, porque ele vai ser simples. Então, tu vai colocar aí o tamanho que tu preferir. Eu peguei 5,5, porque ele vai só dobrar um pouquinho aqui e vai ficar simplesmente decorando, tá? Só que tu precisa colocar 1 centímetro a mais para cada lado. Então, tu vai medir o teu pano de prato. O meu deu 43, eu coloco 1 centímetro a mais para cada lado, logo ficou 45, a largura dessa tira. Para fazer o barrado, nós vamos usar um pouco maior, porque ele precisa ter uma bainha antes. Então, aqui deu 10. E o tamanho de toda essa largura tem que ser 1,5 vezes o pano de prato. Ou seja, tu vai colocar aqui e ver, ó, 43 e aí mais a metade de 43, quanto que dá? Geralmente eu dobro a fita métrica ao meio, mais 22 por aí. Então, tu vai somar esse tamanho todo para que fique um babadinho. Eu já vou te mostrar como é que é o efeito e tu vai entender o porquê que tem que ser a mais. Se de repente tu tem mais do que 1,5 vezes, o meu, por exemplo, ele ultrapassou, tá vendo? Não chegou aqui na metade, ó. A metade dele seria aqui assim. Ele ultrapassou. Eu tinha um restinho de tecido a mais e eu quis não gerar esse resíduo, né? Não jogar isso aqui no lixo. Então tudo bem, tu pode fazer mais, ele vai ficar até mais charmoso, um pouco mais de babado. Pensa assim, quanto mais folga tu deixar, mais farto fica esse babado. Outra coisa que tu tem que cuidar também é o pé do tecido. Lembra quando eu falei sobre os tecidos? Tem que ver assim, ó, no meu caso aqui, ele tem corações. Então, é prudente que eu coloque os corações de cabeça para cima. Se eu fizer ele assim, né, depois quando a gente pendurar o pano de prato, vai ficar feinho, né? Dá pra ver assim que a gente descuidou essa parte. Então, sempre fica atenta. Tudo bem que essa minha estampa aqui não é muito visível o pé, né? Mas às vezes a gente tem, sei lá, um gatinho ou galinhas, né? Muito comum, galinha da Angola na cozinha. Aí tu vai lá e coloca no barrado assim, virado, fica muito feio. A galinha, né? Dá pra ver que ela ficou de ponta cabeça, não fica elegante. Então vamos lá, a gente primeiro vai fazer esse aqui e depois o barrado com babado. Primeira coisa que tu tem que ter em mente na hora de fazer esse barrado. Existe já, em geral, né, os panos de prato que a gente compra já vem com uma bainha dos lados, só nas laterais. Então, tu precisa saber que a gente vai enfeitar o lado de cima dessa bainha. A gente tem que olhar onde é que tá o avesso, né? Porque nada a ver tu colocar o barrado aqui bonitão e aqui ser o lado avesso, entendeu? Então, vai ser assim, ó, já deixei ele aqui alfinetado, porque a gente vai começar passando uma costura reta aqui. E vai ser dessa forma, tu vai colocar o lado bonito do barrado virado para o lado avesso do pano, alfineta e nós vamos passar uma costura aqui, com uma distância do pé de máquina ou se tu preferir um pouco mais para dentro, porque às vezes depende, esse trabalhado aqui do pano é muito desfiado, então às vezes cabe tu colocar um pouquinho mais para dentro. Por que nós vamos fazer isso? Porque daí a gente costura aqui e a gente vai virar assim, ó. Nós vamos dobrar assim, entendeu? Já vou te mostrar agora o passo a passo certinho. E outra coisa que tu tem que prestar atenção, além da estampa, né, é que aqui tem que ficar aquela margem nas duas pontas, porque senão vai sobrar muito para um lado só. Ó. Aqui o meu já está descentralizado, aqui sobrou muito, então eu vou reposicionar e deixar ele um pouquinho mais aqui assim, certo? Então vamos lá na máquina, passa uma costura com retrocesso. O comprimento do ponto aqui eu vou usar no 3. A tensão tu deixa aqui no automático, entre 3, 4, tá bom? E aí não esquece do retrocesso, tá? No início e no final. Vamos lá. Aí a costura tá pronta, o que que a gente vai fazer, ó? Nós vamos virar assim e rebater essa costura, ó. A gente joga ela pra cá. Tá entendendo, ó? Daí toda essa parte ela fica viradinha. Se quiser, tu pode fazer um pesponto aqui também lá no final, tá?
Mas primeiro vamos aos acabamentos todos. Então assim, dobrou aqui, ficou aqui sobrando. Aí eu quero também te dar mais uma dica aqui, que eu já vi que a prof errou, ó. Esse lado ficou ótimo porque ele tem 1,5 cm de margem. Ficou bem bom, ó, 1,5 cm. Esse outro aqui acabou que dei uma errada e ficou 1 cm. E aí eu tinha falado, deixa 1 cm para cada lado, mas não, pode deixar 2 centímetros, tá? 1,5 ou 2, porque nessa virada aqui a gente precisa fazer uma dobra, assim, ó. A gente dobra uma vez, passa lá no ferro e depois dobra aqui, ó, para trás. Então é bom que tenha mais margem. Agora eu vou sofrer lá naquele outro lado. Ó, entendeu? Ele vai ficar assim. Entendeu? Então, aquele outro lado lá, eu não sei como é que eu vou fazer, eu vou ter que dar um jeito. Mas tá? Então, deixa maior essa margenzinha para tu não ficar penando depois. Ok, daí a gente vai fazer essa vira assim, eu vou ali no ferro, vou passar. E aqui, tu vai fazer uma margenzinha, pode ser meio centímetro, ou se quiser um pouco uma tirinha mais fina. Aí não tem muito segredo e muita regra. Tu pode fazer um barrado bem delicadinho, fininho. Ou se quiser um barrado bem farto, tu pode deixar ele maior. Isso aqui é tu que vai decidir, não tem certo e errado. Vai do teu gosto. Então, eu vou lá, vou passar no ferro e já volto com ele aqui pronto. Então agora aqui no ferro nós vamos fazer assim. Deixa o tecido bem esticado e não é sair passando a la louca. Tu pode escolher um lado para tombar o tecido. Tombar o tecido significa essa rebarba que a gente tem aqui, eu jogo ou para lá ou para cá. Eu vou jogar para lá, tá? Então passa bem. Agora pra gente marcar essa bainha que nós temos que fazer assim, tu pode pegar aquela régua de patchwork ou régua comum se tu quiser. Se tu não tiver, essa aqui não tem problema. Tu vai marcar 1 centímetro, eu vou passar um risco aqui com caneta mesmo, só para ficar visível aqui para ti, tá? Mas muito cuidado para não manchar teu tecido. Então, 1 centímetro para dentro. Por quê? Porque eu quero uma margem de meio centímetro. Então, sabendo que eu tenho esse 1 centímetro, agora eu dobro meio centímetro e assento com o ferro toda essa parte aqui. E aí vai ficar assim, meio centímetro dobrado, que é o que nós vamos fazer agora aqui, ó. Mas calma que a gente ainda precisa ajeitar esse cantinho. Então, aqui no canto, a gente também vai dobrar meio centímetro. Agora, como ele é curtinho, dá pra fazer a olho, tá? Não precisa ficar pegando ferro. Às vezes até vincando com a unha, ó, porque o tricoline é um tecido que tem memória, né? Chama assim, tecido com memória a gente marca e ele fica. E aí, depois, mais uma vez assim, tá? Se tu achar que tá muito gordo aqui, tu pode vir, ó, com a tesourinha e fazer um corte nessa diagonal aqui, nos dois aqui. Mas é opcional, tá? É só assim uma dica de acabamento. Então, dobrou e dobrou. Só que a gente não vai dobrar assim para depois fazer assim. A gente vai deixar só essa marquinha, aí abre ela. E agora a gente vem e tomba esse tecido para o pano de prato, dessa forma assim, ó. Eu coloco a minha unha bem aqui onde tem a costura, e eu fiz de propósito com linha de cor contrastante para tu poder enxergar. Coloco a unha ali, ó, e viro. E por que que tem que ser assim? Porque dessa forma não vai ficar nem pano de prato aparecendo aqui, claro que eu tô exagerando, né, mas às vezes fica assim, fica meio feio, e nem tecido bonito aparecendo do lado avesso. Então ele fica bem bonitinho aqui, ó, como se fosse aquela aula da costura francesa. Se tu perdeu ou não lembra, volta lá, porque aí fica bem bonitinho. O vinco tem que estar bem nessa lateral, tá? E aí sim tu vem, passa com ferro. Cuida para não desmanchar o que a gente já fez aqui na marcação, né? E aqui, lembra que a gente tinha feito aquela dobrinha? Então, tu vai ajeitar assim e abraçar toda essa galera aqui, ó. E coloca um alfinete aqui, porque agora sim a gente vai passar uma costura lá na máquina. A gente vai fazer os pespontos agora, que é a parte final. Então, para isso, vou colocar no 4, porque o pesponto, quanto mais comprido, mais elegante ele fica. Se a tua máquina tiver o 5, pode botar no 5 também.
Nesse momento, como a costura vai ser circular, ou seja, eu vou começar aqui, dar toda a volta e eu quero pespontar ele por inteiro, eu não vou fazer o retrocesso agora no começo. Eu vou fazer ele simples, quando ele vem começando, vai fechar o meu quadrado e vai encontrar, aí sim eu uso o retrocesso e ele vai passar por cima do meu começo. E aí ele vai dar uma firmeza e não precisa ficar fazendo retrocesso em cima de retrocesso, fica um trabalho mais limpo. Agora aqui, ó, possivelmente vai dar um bololô e a máquina pode dar uma trancada, tu quer ver, ó? Porque tem muito acúmulo de tecido. Ó, ela não tá saindo do lugar. Então, o que eu tenho que fazer? Mexo no volante, levanto o calcador, dou uma leve andadinha, às vezes 2 milímetros que tu ande, e aí tenta costurar pedalando com a mão. Ó, ele ainda não tá andando, tá parado, isso é normal, porque tem muito acúmulo de tecido e a máquina não conseguiu, os dentinhos ali da máquina não conseguiram agarrar o tecido para levar ele para frente. De novo eu levanto, dou mais uma andadinha e vou ajudando a minha máquina. Vamos ver, acho que agora foi. Ó, foi. Quando eu senti que eu pedalo na mão e a máquina consegue levar o tecido, beleza. Agora a gente continua e nós vamos fazer agora o retrocesso aqui, ó. Bem em cima do nosso começo. E tá feito. Então, olha só, aqui tá o meu início. Aqui, tá, tem que cortar mais esses fiapos, mas aqui só fica o retrocesso. E em volta de todo ele eu fiz esse pesponto. E assim, ó, é legal que o pesponto seja bem na pontinha, fica muito bonito. Isso é uma parte, mostra assim uma mão fina, né, na costura. Se tu ainda não tá muito segura, pode fazer ele um pouquinho mais pra dentro, só não pode fazer muito pra dentro, porque o muito pra dentro não vai costurar aquela bainha que a gente dobrou. Lembra que ela tem só meio centímetro. Então assim, ó, treina bastante. Quanto mais na pontinha, mais lindo fica. E se tu tá usando uma cor contrastante, tu tem que cuidar muito a direção, porque uma cor contrastante e costurada assim, todo torto, já fica de serviço porco. Sugiro assim, enquanto tu não tá bem treinada, usa uma linha da mesma cor do tecido para dar esse disfarce. E aqui do outro lado, ó, ficou um pouco mais para dentro, porque nós fizemos aquela parte aqui. Ainda assim, eu acho que o meu pesponto deveria ter vindo um pouquinho mais aqui na ponta, ó, para ficar mais bonito, tá? Então, são duas formas de tu fazer o acabamento. Daí tu pode escolher. Vamos agora aprender o barrado babado. Pro babado, a gente vai fazer com aquela tira maior, então eu peguei 10 centímetros, lembra? Se o teu tecido tem pé, tu tem que fazer agora uma bainha na parte de baixo. E eu já deixei isso marcado lá no ferro. O que eu fiz? Marquei 2 centímetros e encontrei a minha marca, ou seja, ficou uma bainha de 1 centímetro. Só que eu quero dobrar mais uma vez, porque eu quero deixar sem nada aparecendo de fiapo e eu também quero me desvencilhar de overlock ou zigue-zague. É legal dessa técnica isso, tu não precisa ter a função de zigue-zague na tua máquina. Então assim, dobrei uma vez e dobrei mais uma vez. Que é aquela bainha dupla, né? Dobra e dobra. Aí tu vai vincar lá no ferro, então assim, primeiro vinca uma vez, passa no ferro, se quiser depois marca mais 1 centímetro aqui e dobra de novo, mas eu fui no olho, tá? Dobrei tudo. Aí a gente vai passar uma costura aqui, pode ser o comprimento de ponto 4 ou 5, porque é meramente só para segurar essa bainha, né? Não é nada assim que vai tensionar, não vai fazer força. Então vamos lá. Ok, fiz, tá todo ele aqui bem bonitinho, mas quero te mostrar aqui, ó, que a prof também erra. Olha aqui o que aconteceu, tá vendo? Essa parte aqui eu vou desmanchar para fazer melhor, porque senão vai ficar, né? Imagina lavar pano de prato, chega uma hora que isso aqui começa a desfiar, porque pano de prato às vezes vai na máquina e vai ficar muito feio. Se é às vezes só um pontinho ou 2 que escapou, tudo bem, mas aqui a prof fez um serviço porco. Então tá. Vou arrumar e aí depois nós vamos fazer uma barra aqui, ó, da mesma forma. Dobra e dobra, tá? Pode até ser um pouquinho mais fininho se tu quiser. Vamos fazer isso nos dois lados. Aí ficou assim, avesso e direito.
Agora vem a parte do franzido. A gente precisa deixar isso aqui, ó, um babadinho, bem fofo. Vai ficar igual uma cortininha. E como é que a gente faz isso aqui na nossa máquina doméstica? Tu vai jogar a tensão pro máximo. A minha aqui vai até o número 9. Em geral é isso. E o comprimento de ponto tu também deixa no máximo. O meu é 4, mas tem máquinas que vão até o 5. E antes de começar a costurar, tu tem que puxar a linha, aqui deixa bem comprido, sei lá, pelo menos um palmo, até mais, porque a gente vai precisar dessas linhas para puxar e franzir melhor. Então agora não usa o retrocesso. Se usar o retrocesso não vai dar certo, tá? Coloca lá e tu vai simplesmente passar uma costura. E a tendência é que a máquina já franza. E assim, vai depender muito, porque a minha máquina não está franzindo tão bem. Eu acho que ela está levemente desregulada. Mas se tiver assim acontecendo na tua também, não faz mal, porque a gente vai usar essas linhas aqui para fazer o franzimento, certo? Se a tua estiver franzindo bastante, beleza. Então vamos lá. Quando acabar, puxa bem aqui, bastante linha e corta. Não deixa assim pouca linha de margem aqui, porque tu vai agora precisar justamente pegar nessas linhas, por isso que é bom que tenha bem comprido, né? Então vamos lá. Aí a gente separa essas linhas, também não pode ter retrocesso aqui, tá? Nem no início, nem no fim. E olha só, lembra que eu falei que o meu tecido estava franzindo pouco? Geralmente, nas outras máquinas, ele franze mais, tá? Aqui no final, por exemplo, tu franziu bem pouco. Então, tu vai tentar localizar qual linha que tu consegue puxar para que tu consiga fazer esse franzimento acontecer. E é com delicadeza, porque se a gente puxar com raiva, ela vai arrebentar a linha e a gente tem que fazer essa costura de novo. E aí, agora, tu tem que distribuir esse franzido, ó. Aqui, claro, tá muito junto, né? Agora eu venho aqui no outro lado, faço o mesmo, puxo, ó. E tu tem que deixar essa distância do mesmo tamanho do pano de prato. Então, eu tô vendo que, ó, já fiz demais. Vou lá, dou uma aumentadinha e eu preciso deixar muito bem equilibrado, porque tá vendo que aqui tá uma concentração de franzido, aqui também e aqui não. Então, eu tenho que, ó, dou uma puxadinha, muito cuidado, muita paciência nessa hora para não arrebentar a linha. Já vi que é esse o tamanho que eu preciso. Agora eu só tenho que distribuir um pouco mais esse franzido e jogar ele ali para o centro. Aí eu venho aqui, vejo de novo se ele não cresceu muito, né? Porque às vezes a gente mexe, mexe, mexe e ele cresce. Então, coloco aqui, ó, cresceu. Daí eu venho aqui e puxo novamente para reduzir esse tamanho. Quando a gente acertar esse tamanho, aí vai ser a hora da gente passar uma costura regulando novamente o ponto da máquina. Então, coloca lá no 3, 3,5. Aqui pode ser o 3 agora. E aí a gente vai agora segurar esse franzido para que ele não se mexa. Agora eu até troquei a cor da linha porque eu quero te mostrar como é que vai ficar essa diferença. Porque uma costura foi feita só para franzir e agora esta, que é a azul marinho, vai ser só para segurar. E tá aqui as nossas duas costuras. A azul marinho foi feita para segurar e a de baixo que foi a que franziu, mas eu ainda não desmancho elas. Agora a gente vai lá no pano de prato para fixar e aí sim depois a gente pode desmanchar se tiver aparecendo. Se não, tocamos ficha. Tu vai colocar o lado bonito virado para o lado bonito, então desta forma assim. E aí aqui é legal que tu deixe 1 centímetro de distância e cuida se o teu pano de prato se desfia muito. Se ele desfia demais, é legal primeiro tu fazer uma bainha aqui, tá? Dobra uma bainha para depois fazer essa parte aqui. No meu caso, eu já testei, já vi, já lavei, esse pano aqui não tá desfiando, então eu vou deixar ele assim. Então eu coloco 1 centímetro, vou passar uma costura para depois vir com ele aqui por cima.
certo? E depois a gente vai fazer uma coisinha assim, ó, vai rebater e ele vai ficar assim, bem bonitinho e acabado. Vamos lá, primeiro passo então. Coloca aqui com uma margem de 1 centímetro, alfineta todo ele. Olha, eu tô chegando aqui e eu tô vendo que desmanchou um pouco da minha costura e ele cresceu o babado. Então, não tem problema, tu não precisa desmanchar e ir lá voltar e fazer de novo o franzido. Porque como é franzido, tu mesma pode fazer algumas preguinhas assim, ó, e corrigir isso, deixando ele do mesmo tamanho, certo? Então, tudo se resolve. Aqui tu vai costurar com uma distância do pé de máquina a partir do teu babado, não do pano de prato, senão não vai fazer sentido, né? A costura vai pegar aqui. Então, a partir do tricoline é que tu vai fazer a tua margem. Ficou assim. Deste lado aqui, pode ser que aconteça de tu ver aquela linha que a gente fez o franzido, ó. Então, agora é o momento de tu tirar ela. Tu pode vir aqui puxando, ó. E não tem perigo, porque agora o franzido vai ficar bem certinho ali no seu lugar. Se tiver muito difícil de pegar aqui a linha desse lado, aí tu vem aqui, ó, do lado avesso, tu consegue, pega a ajuda de um alfinete às vezes, ó, e aí tu vem arrebentando tudo. Olha, ó, lá tá ele, danado. Então tá feito aqui, desse lado já tá bem bonitinho, nada de linhas aparecendo, bem limpo. Desse outro lado, que é o avesso, ainda tá um ninho de rato, mas a gente já vai arrumar. Aí agora tem duas formas de fazer. Uma que tu passa 2 costuras ou a segunda que é para quem tem mais experiência, que passa uma só e já tá tudo feito. Então vou te mostrar as duas formas. Faz aqui abraçando, né? Tomba o tecido para lá de forma que abrace, passa uma costura e depois vira assim e passa outra costura. Ou tu pode tombar aqui e já ajeitar esse babado pra cá e fazer uma costura toda de uma só vez. Eu vou fazer da forma das iniciantes, porque assim as avançadas já entendem. Aqui, caso tu sinta a necessidade de refilar, que é dar uma cortadinha aqui, ó, só para diminuir esse acúmulo de tecido, tu pode fazer, tá? Porque aí tu vai agora, ó, virar assim, e se tu vê que tá muito gordo aqui, porque ficou, sabe quando tu dobra, ficou assim muito tecido, tu pode vir aqui e cortar, ó, levemente. Não corta muito perto da costura, tá? Só para tirar assim esse excesso mesmo. Eu fiz aqui só nessa pontinha, mas tu tem que fazer em tudo, tá? Mas eu vou tocar direto, porque eu acho que não vai interferir muito na minha peça. Ajeita, se quiser pode ir fazer no ferro. Tu vai ajeitar todo esse babado. Pode colocar alfinete se for te ajudar, ó. E o que tu tem que cuidar agora é que, como a gente vai costurar em cima de um babado, muito cuidado para que o babado não engate assim, ó, no calcador. Às vezes acontece. E aí a gente perde o controle, sabe? É igual uma pedra no meio da estrada. Pega lá um pedrão ou um buraco, tu se desgoverna, né? E pode fazer alguma bobagem. Então, que na verdade o bobagem pra gente é só costurar torto, né? Não tem problema, a gente vai lá e desmancha. Mas é só para tu não perder tempo. Então, muito cuidado. Quando estiver chegando perto desses franzidos que podem engatar no calcador, vai ajeitando assim com a mão, tá? Nesse momento, a costura não pode ser muito perto aqui, ó, da margenzinha, não é aquele pesponto elegante que a gente tinha feito anteriormente. Ele precisa fechar toda essa parte aqui. Se eu fizer um pesponto muito aqui, olha só o que vai acontecer, vai ficar essa aba,
entendeu? Então, tu até pode fazer um pesponto pertinho e depois a gente pode fazer um outro mais longe. Vou te mostrar das duas formas. Aqui possivelmente tranque no início, porque tem muito acúmulo de tecido, tem muitas camadas, né, devido às dobras. Então lembra daquela dica para o retrocesso não embolar? Se tu perdeu essa aula, corre lá, mas basicamente assim, eu vou fazer uma das dicas, naquela aula eu ensino mais. Eu vou segurar aqui, ó, para que eu consiga puxar, eu faço força aqui para trás e assim eu consigo ajudar a máquina a andar e tem que ter retrocesso. Ficou assim, e aí aqui do avesso agora, a gente vai passar mais uma costura aqui, ó, pertinho dessa parte. Lembrando que, claro, o meu tá cheio de costuras, porque eu tô usando uma linha de cor contrastante, mas né, se eu fosse fazer assim para vender, eu colocaria uma cor branca e aí não ia ficar aparecendo isso tudo. Aqui é legal que fique essa parte mais abertinha, né? Tu não precisa vir aqui corrigir, tu pode deixar ele assim, fica bonito, tá? Então agora a gente vai passar mais uma costura aqui. Se tu não quiser fazer esse pesponto anterior, tu vai simplesmente virar daquela maneira, como eu mostrei, e joga aqui, passa com ferro, né? Joga aqui pra cá e passa uma costura aqui assim. E aí fica direto. Eu tô vendo aqui, ó, que eu já deveria ter refilado algumas partes, ó. Isso aqui não pode ficar aparecendo, então agora, aquele trabalho lá que a prof falou que não ia fazer, eu vou ter que fazer. Não adianta, né? A gente quis economizar serviço e ficou assim. Revisa, né? Se tem mais alguma parte. Não, tudo certo. O resto tá todo aqui pra dentro e aí vai ficar bem escondido. E agora a gente vai pra nossa costura final. Nesse momento, tu pode colocar um comprimento de ponto maior também. Vou colocar no 4. Mas o teu, se tu quiser, pode colocar no 5. Aqui tá o babado finalizado e aqui do lado avesso, ó. Só com costura reta a gente conseguiu fazer um enfeite bem legal pro pano de prato. E aqui do outro lado, assim.